Temos a alegria de recepcionar nos estúdios da TV Prevê, no nosso telejornal deste feriado de 21 de abril, uma data histórica e importante para ser registrada aqui pela TV Prevê e contada por um professor especialista no resgate à história e no dever de uma televisão educativa para mostrar ao telespectador o que significou, o que significa esta data para o país e também para os brasileiros e para aqueles que aqui residem. Nós temos a alegria de receber nos estúdios da TV Prevê o professor Carlos Turtelli Schwetter, que é professor de História do Prevê Objetivo há quase 30 anos. O professor Carlinhos, como é conhecido e é muito querido dos alunos de Bauru e das cidades onde ele leciona ou lecionou, é sempre bem-vindo aos estúdios da TV Prevê, porque ele, em tempos idos, participou dos programas de vestibulares desta casa e das suas correções e das iniciativas culturais que o Prevê realiza e desenvolve para o seu corpo discente. Seja bem-vindo, professor Carlinhos, é uma alegria tê-lo nesta programação especial deste feriado de 21 de abril. Eu agradeço, olá amigos da TV Prevê, eu agradeço o convite, estamos aqui dispostos a trabalhar hoje, a participar dessa entrevista que tem um significado histórico muito importante para o nosso país, principalmente pelo momento em que a gente está passando. Resgatando antes de falarmos nas consequências, nos fatos, nas implicações e nas ligações com os dias de hoje, eu gostaria que você reiterasse ao telespectador a importância histórica e o que é que aconteceu de importante no dia 21 de abril para torná-lo feriado nacional. Bom, o feriado nacional de Tiradentes, ele foi instituído em 1965, durante o governo militar, porque a figura do Tiradentes, ela é uma figura ligada aos militares. Ele participou de um movimento muito sério no Brasil durante o século XVIII, que foi a Conjura ou a Inconfidência Mineira. Então foi resgatado durante o regime militar a figura do Tiradentes, como sendo um símbolo dos militares e também o símbolo da República, da liberdade. Quem foi Tiradentes? Pois é, Samuel, Tiradentes viveu no século XIX, numa região do Brasil que tinha uma riqueza muito grande de ouro, que inclusive já estava num processo de desgaste. Joaquim José da Silva Xavier era o nome dele, nasceu em 1746, uma região muito distante da cidade da vila de São João del Rei, hoje a cidade de São João del Rei, e ele foi várias coisas durante a vida dele. Teve uma vida muito sacrificada, uma vida muito humilde, perdeu os pais muito cedo. Ele aprendeu com o tio dele, inclusive, a habilidade de arrancar o dente das pessoas. Daí o ofício de arrancar dente dele. A história diz que ele foi alferes e depois aprendeu o ofício de tiradentes, né? De dentista. Mas foi antes. Ele aprendeu isso com o tio dele. Além disso, Tiradentes foi tropeiro, ele foi mascate, ele foi vendedor de ouro, foi minerador. E o último recurso que ele teve para a sobrevivência, em 1780, ele se alistou na Guarda de Minas Gerais. Na Guarda de Minas Gerais ele recebeu o título de alferes. Alferes significa o quê? Alferes era como se fosse um soldado raso hoje, como se fosse a menor patente da hierarquia praticamente militar naquela época. Aliás, já que você está falando sobre isso, uma das insatisfações que ele tinha, não só em relação à coroa portuguesa, era que ele nunca conseguiu, por várias vezes ele tentou alcançar a hierarquia mais elevada, subir de posto. Sempre foi negada essa possibilidade para ele. Então, um dos fatos da insatisfação dele, com relação à coroa, com relação à administração de Portugal em Minas, foi exatamente essa questão. Por isso que ele se rebelou, por isso que ele se Como é que se explica, Carlinhos,
o fato de ser um soldado raso, ele se meter no meio de inconfidentes, de pessoas intelectualizadas da época, inclusive dentro até da própria maçonaria que se fazia e que se brotava os acontecimentos que deram origem à própria independência do Brasil. Bom, Samuel, então é o seguinte, nós precisamos ver o contexto do que estava acontecendo no Brasil naquela época e principalmente no contexto internacional. Uhum. Em 1776, houve um movimento muito sério. Antigamente a gente falava a independência dos Estados Unidos, hoje já existe uma outra denominação, que é a independência das colônias inglesas da América, é um termo um pouco mais correto, em 1776. E todo aquele contexto de liberdade, de república, alguns membros, parte da elite mineradora, que inclusive tinha muitos filhos que iam estudar na Europa, vieram para o Brasil com esses ideais. O ideal do iluminismo, o ideal da liberdade, o ideal republicano. Então, o Tiradentes, o Joaquim José, ele, sendo ligado à patente dos militares, existia uma classe que tinha acesso a essas informações, que eram os literatos, que eram advogados, que eram médicos, que tinham estudado fora e trouxeram para cá essas ideias. Então ele vai se envolver no movimento dos Inconfidentes pensando assim, se deu certo nos Estados Unidos, vamos colocar assim, por que não pode dar certo também em Minas? Então ele vai se envolver, por exemplo, com os Inconfidentes, com os militares, com a elite praticamente mineradora, que tinha como proposta exatamente a independência da província de Minas Gerais, em relação ao resto do Brasil, em relação à coroa portuguesa. E este movimento que acabou ganhando corpo e formou a Inconfidência, ou os Inconfidentes, deu-se quando, onde e como? E por quê? E por quê? Olha, Samuel, quando nós trabalhamos em história, nós dizemos que existem determinados fatos da história do Brasil que estão intimamente ligados com a história mundial. 1789, estava acontecendo na França a Revolução Francesa, em que foi um movimento popular, claro, manipulado pela burguesia, no sentido de acabar com a opressão da monarquia francesa. Não é? Por outro lado, em 1776, pouquinho tempo antes, já nos Estados Unidos, eles tinham conseguido afastar a opressão da monarquia inglesa do seu país e criado um sistema novo dentro da história, que era o movimento republicano. Então, todas essas ideias pertinentes ao século XVIII, o iluminismo, a república, a representatividade política, a participação popular no projeto do governo, foi assimilado, foi incorporado à ideia de independência que o Tiradentes se movimentou no movimento da Inconfidência Mineira. Bom, e a Inconfidência Mineira, que reuniu essas pessoas, este grupo, teve o seu desfecho. Quando foi esse desfecho final e que culminou depois com a morte e a condenação do Tiradentes? Sim, então vamos lá. Em 1789, Portugal estava numa situação financeira horrível. Tinha muitas dívidas com a Inglaterra e, como era normal não vou dizer, mas como era praxe naquela época, toda a nação europeia que tinha colônia na América, sempre quando estava passando por dificuldade financeira, aumentava o fiscalismo, ou seja, a carga de impostos dentro das suas respectivas colônias. No caso de Portugal, sim, estava passando por uma crise econômica muito grande e precisava de recursos financeiros. E qual era a região do Brasil que gerava mais riquezas para Portugal? Minas. Apesar de 1789, as minas de ouro já estavam no processo de esgotamento. Aí, em 1789, houve a declaração da derrama. Porque era assim, muitos mineradores, ou muitos cidadãos, vamos dizer assim, né, eles tinham que pagar impostos a peso de ouro para Portugal. Só que como estava havendo o esgotamento das minas, eles não conseguiam pagar as dívidas.
Então Portugal anotava lá quanto que fulano, beltrano, cicrano estava devendo para o governo de Portugal. Chega um momento em que Portugal precisa saldar as dívidas com a Inglaterra. E aí ele vai declarar, na região das Minas, a derrama. Para os inconfidentes, isso foi um absurdo muito grande, porque a carga de impostos já era muito alta. E ainda mais, a derrama determinava o confisco dos bens dessas pessoas que pagavam impostos. Então, por exemplo, vai aparecer vários inconfidentes, né? Nós temos, por exemplo, foi um movimento elitista, porque eram pessoas que tinham acesso a essas ideias novas de república. Nós tivemos, por exemplo, literatos como Cláudio Manuel da Costa, nós tivemos o Tomás Antônio Gonzaga, que supostamente seria, se Minas conseguisse se separar do Brasil, se tornar uma república mineira, Tomás Antônio Gonzaga seria o presidente da República de Minas, da República Mineira. Havia também militares de alta patente, e o Tiradentes no meio desse grupo todo, que era de uma patente um pouco mais, de menor importância. Outra coisa, já que você está falando da Inconfidência, o objetivo da Inconfidência Mineira era exatamente a separação da província, não era nem estado, da província de Minas do resto do Brasil, e quebrar, romper a interferência, a opressão da coroa portuguesa em cima das Minas Gerais. Eram objetivos da Inconfidência, por exemplo, a criação de universidades. A Universidade de São João del Rei, por exemplo, seria colocada em prática. São João del Rei, por exemplo, seria supostamente a capital dessa República Mineira. Outra coisa, apesar, como a história ela é dúbia, né? Um grupo, algumas vezes um grupo, ele tem um objetivo, mas ele busca privilégios para ele. Nunca se falou na Inconfidência Mineira de abolir a escravidão no Brasil, porque o escravo ainda naquele momento era muito necessário. Ao contrário de uma outra conjura que houve no Brasil, praticamente 9 anos depois, a Conjura Baiana, que pregava a abolição da escravatura. Mas a Inconfidência Mineira não. Por quê? Porque boa parte dos integrantes da Inconfidência eram mineradores e faziam uso da mão de obra escrava. Então, a universidade, eles queriam universidade para o Brasil, né? Eles queriam a capital em São João del Rei e, claro, separar, romper mesmo o laço com Portugal. Bom, como este movimento deu-se basicamente em Minas Gerais, quais foram os apoios de outras províncias, de outros estados para este movimento independente que surgiu nas Minas? Muito boa pergunta, Samuel. Na realidade, nós temos que entender o seguinte. Não sei se você vai concordar comigo, se o pessoal que está assistindo vai concordar comigo, mas o Brasil é um país que tem dimensões territoriais imensas. Cada região, hoje, cada região tem a sua especificidade, tem os seus problemas, tem as suas classes, tem seus interesses. Você imagina no século XVIII que não tinha esse sentimento nacional. Foi um movimento exclusivo de Minas que teve um apoio dessa elite mineira. Na realidade, não tinha um sentimento nacional. Não era libertar o Brasil inteiro do domínio português. Era não sei se eu posso usar esse termo, mas foi um movimento local, localizado, não é? Em decorrência exatamente de que o povo de Minas, a elite mineira, estava imbuída desses ideais do iluminismo. Nós tivemos a devassa, os autos da devassa. O que foi isso nesta história que registra a própria Inconfidência Mineira? Bom, quando os inconfidentes foram delatados, dentre eles Silvério dos Reis, em Portugal existia. Quem comandava Portugal era a Dona Maria I, a Venturosa. Posteriormente ela vai passar como Dona Maria I, a Louca, né? Qualquer dia eu conto essa história para vocês. Que transferiu a coroa depois para o Dom João. Isso, em 1808 ela vem com o Dom João VI, em 1808 vem para o Brasil. Quando vem a família real. Quando vem a família real para o Brasil. Muito pouco tempo depois, né? Foram 10 anos depois, 10 anos depois que eles tiveram que vir em função do Napoleão dominar praticamente Portugal. A Dona Maria, que é uma figura
espetacular dentro da história de Portugal, tem muitas histórias curiosas, pitorescas dela. A Dona Maria, ela determinou, depois da delação, ela determinou que todos os inconfidentes fossem presos, torturados, claro, e fossem julgados. Você sabe que o julgamento durou praticamente 3 anos. Porque a Inconfidência foi em 1789, mas o julgamento e a condenação do Tiradentes foi em 1892. Quando ele foi enforcado. Quando ele foi enforcado. E esquartejado. E esquartejado. Vamos chegar lá já já. Então, veja bem, a Dona Maria determinou, Dona Maria I de Portugal, determinou que todos os inconfidentes, inclusive os militares da elite, fossem enforcados e fossem humilhação pública, como que eles falavam, não é? Eles eram acusados, vou abrir um aspas aqui, de lesa majestade. Isso era muito sério, Samuel, porque qualquer atitude, qualquer comportamento que fosse contrário à coroa portuguesa era pena de morte e fim de papo. Só que aconteceu uma coisa, como boa parte dos membros da Inconfidência tinham ligações com a nobreza portuguesa, a Dona Maria resolveu reavaliar o julgamento e reavaliar a pena, né, para os inconfidentes. Todos eles, exceto o Joaquim José, foram para degredo para a África. Que, aliás, era uma coisa muito ruim também, né, porque eles saíam de um país que estava... o Brasil estava urbanizado, apesar de toda a escravidão, mas ir para a África era o fim do mundo para eles. Porém, eles ganharam a vida. Posteriormente, eles voltaram ao Brasil, tudo, retomaram suas atividades. Mas, é aí que está, aquele que tinha a menor patente foi estipulado pela Dona Maria I, que seria um julgamento de lesa majestade. E o julgamento de lesa majestade era muito sério, porque toda pessoa teria que passar por uma humilhação pública. Os autos da devassa é todo o processo que fizeram em cima do Tiradentes, a acusação que fizeram em cima do Tiradentes. Ele foi preso no Rio de Janeiro, em 1789, ficou 3 anos, houve o julgamento dele e, consequentemente, ele foi condenado à humilhação pública, ao enforcamento em praça pública, né? Inclusive, até a sentença, eu estou aqui, ela é muito violenta, ela é muito sanguinária. Por quê? Porque mostrando para o povo que o Tiradentes foi enforcado, a sentença, esquartejado em 4 partes, como se fala a sentença, estou com a sentença aqui na mão. E seus corpos, a parte do seu corpo foi exposto em locais públicos de Vila Rica. Exatamente. No caminho do Rio de Janeiro para Vila Rica. E a cabeça espetada num poste até que o tempo se consumisse. Samuel, na realidade você pode observar que na Roma Antiga, por exemplo, nós tínhamos os cristãos jogados praticamente na arena do Coliseu para ser jantado pelos leões. Essa forma de violência não é somente a questão da violência, mas é uma questão de mostrar para todos, para ninguém se intrometer nos negócios da coroa. Então, na realidade, alguns autores dizem assim, que toda a sentença, todo o julgamento, toda a humilhação pública que o Tiradentes passou, serviu de exemplo para todos os outros do Brasil, né, para não enfrentar, para não conspirar contra o governo de Portugal. Bom, e veja o que o professor Carlinhos colocou. Foi condenado um alferes, um soldado raso. E muito nós assistimos, praticamente até os dias de hoje, o que um dito popular diz, somente os ratos são condenados, ou seja, as pequenas esferas da camada da população. Pois é. E os grandes, muitas vezes, são deixados de lado, que são os verdadeiros cabeças. Exatamente. Isso aconteceu até recentemente. Talvez quem esteja quebrando esse estigmatismo seja, na atualidade, o juiz Moro, que prende cabeças, que prende
donos de empresas grandes, e é um reflexo, né? Neste momento em que vivemos uma cena da história do país. Provavelmente nós temos muita coisa semelhante e similar àquilo que aconteceu na Inconfidência Mineira. Aliás, uma abordagem que deve ser encarada pelo estudante, porque de repente no Enem, nos vestibulares, ele pode ser convidado a traçar uma analogia daqueles dias da Inconfidência aos dias de hoje da política brasileira. Samuel, já que você me deu esse gancho, eu vou dizer para você e para o telespectador também o seguinte. Nós no Colégio Objetivo, nós trabalhamos já há 12 anos com o padrão, com o parâmetro do Enem. E dentro da área de humanas, não é só história não, geografia, literatura, uma das orientações que eles têm para os vestibulandos é exatamente essa relação do presente com o passado. Então, nós, professores de humanas, nós tivemos que atualizar nesses 12 anos praticamente que existe o Enem, no sentido de identificar um fato da história de 200 anos atrás e alguns fios, alguns pontos que ligam com o nosso presente. Porque hoje existe um termo no parâmetro do Enem que se chama contemporalização. Você pega, no caso do Tiradentes, por exemplo, já que você perguntou, a carga de impostos em Minas era muito alta. Se você observar dentro da nossa atualidade, de uns 15, sei lá, 12, 15 anos... Hoje o Brasil é o país que um dos maiores arrecadadores de impostos e cobradores de tributos do mundo. E um dos projetos dos Inconfidentes era exatamente esse, que todos os tributos que ele pagasse ficassem dentro da província de Minas, mas não ficava, ia para Portugal. Inclusive, toda a estrutura do aparelho, vamos dizer assim, de Portugal, era, vou usar uma palavra bem atual, muito corrupto. Se utilizava desse ouro para fazer tramóias, para poder comprar cargos, para poder, não é? Olha então, só, a história se repetindo muitos anos depois. Pois é. Outra coisa que eu queria comentar com você, Samuel, é o seguinte. Eu sei que você vai perguntar já para mim, mas sobre a figura do próprio Tiradentes, né? Que é uma figura também construída. Por que ele foi chamado de Marte? Porque foi exposto publicamente, execrado e enforcado e esquartejado? Então vamos lá. Vou contar uma história curiosa, sempre quando eu estava na escola, no Cristino Cabral, tinha um livro de estudos sociais. Lembra da época dos livros de estudos sociais? E eu lembro da página 47, que tinha uma imagem, uma pintura do Pedro Américo, que foi feita em 1893, praticamente 101 anos depois do Tiradentes. Vocês já devem lembrar, que era todo esquartejado, todo com a cabeça, né? Eu morria de medo daquela figura. Então vamos lá, por que Marte da Independência? Porque depois que aconteceu o julgamento do Tiradentes, os autos da devassa, todo o processo do Tiradentes foi para Portugal. O Brasil passou quase que 80 anos dentro de uma monarquia, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí vem a República, 1889. E nós vamos ter dois ilustres, vamos dizer assim, militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano, que vai proclamar a República, vai afastar a monarquia, vai mandar a família real para Portugal, para Paris, para a França, em exílio, e eles vão instituir em 1889 uma república. Só que o Deodoro e o Floriano eram marechais. Então eles vão buscar na história do Brasil uma figura que teria ligação com os militares, no caso o alferes, e aí eles vão resgatar a figura do Tiradentes, do Joaquim José. Então, por que Marte da Independência? Porque o objetivo, o mote praticamente do Tiradentes era o movimento republicano. E agora, em 1889, o Brasil passa a ser uma república. Então a república vai precisar de um símbolo. Então eles vão buscar lá a figura do Tiradentes e vão transformar ele no Marte da Independência, como símbolo da república, de um sistema novo político que apareceu no Brasil. Mas deixa eu só complementar uma coisa com você. Tiradentes era militar.
E mesmo passando sobre o processo da devassa, todo julgamento, todo condenado à morte, ele tinha que ter a cabeça raspada. Então a gente vê nos livros de história, principalmente os livros mais antigos, o Tiradentes barbudo, foi isso que você perguntou, não foi? Barbudo, cabeludo, com uma túnica branca, parecendo Jesus Cristo. Pois é, quando a República resolveu resgatar a figura dele, e 98% da população brasileira era cristã, católica, diga-se de passagem, eles precisavam de uma figura que fosse o mártir da independência, assemelhada à figura de Jesus Cristo. Se Jesus morreu pela humanidade, por mim, por você, o Tiradentes morreu pela República. Então é só 100 anos depois é que eles vão resgatar a figura do Tiradentes novamente. Historicamente, tem-se informações sobre a família de Tiradentes e os seus descendentes? Olha, o Tiradentes viveu durante 46 anos, se não me engano. É claro que ele vivia no caminho real, na estrada real, que ligava Ouro Preto, Vila Rica, né, a Minas. Sim, Samuel, ele teve várias mulheres, porém, a história diz que ele nunca, no papel, ele nunca teve um casamento. Né? Ele teve várias mulheres, teve uma mulher, a Antônia Maria do Espírito Santo, ela vivia no Rio de Janeiro, ele teve 2 filhos com ela, uma delas se chamava Joaquina, só que nos autos da devassa, né, não consta nada sobre isso aí. Né? Outra coisa, posteriormente ele teve um romance com uma mineira chamada Eugênia Joaquina e teve 2 filhos. E um deles, José Beltrão, ele sobreviveu, teve 8 filhos. Você sabe que em 1985, em Uberaba, em Minas Gerais, levantou-se a possibilidade de uma mulher lá, esqueci, não tenho o nome dela aqui agora, que teria sido uma das descendentes do Joaquim José. Mas você sabe por que não tem existe essa controvérsia, se existe ou não descendentes dele? Claro que existe. Porém, todo o processo de lesa majestade culpava não só o Tiradentes, mas toda a sua descendência. Então, se por acaso, é bem provável que ele teria tido descendentes, houve mudança de nomes para não evidenciar que teria sido Tiradentes, o avô, o pai, né, a descendência dele. Porque seria punido também rigorosamente pelo governo português. Carlinhos, eu fiquei muito feliz em tê-lo nesta nossa programação histórica, neste resgate deste feriado nacional, a informação ao nosso telespectador. Faltou alguma coisa aí no seu escrito que você gostaria de colocar? Até porque história é cultura. A TV Prevê é uma TV educativa. Ela proporciona ao seu telespectador essas informações que muitas vezes outras televisões não têm esta preocupação de dar ao telespectador a informação que ele gostaria de receber. Sim, levantando essa questão da contemporaneidade do ensino de história hoje, talvez hoje, dia 21 de abril, lembrando a figura do Tiradentes, lembrando inclusive tantas outras figuras da história do Brasil, talvez hoje seria um dia de reflexão. Talvez hoje seria um dia de você olhar para o passado e ver que existiram determinadas pessoas que, além dos seus interesses pessoais, mas havia um interesse maior, que é o interesse da nação. Então, hoje, dia 21 de abril, nós lembramos a figura do Tiradentes. Aliás, não só o Tiradentes, mas a inauguração de Brasília também, né? Feriado hoje em Brasília. Então, Samuel, a história, nós, professores de humanas... Brasília que é de 60, não é? De 60, 21 de abril de 1960, foi a inauguração de Brasília. Juscelino Kubitschek. Um mineiro de Diamantina. Um mineiro de Diamantina, exatamente. Então, Samuel, eu acredito que hoje nós estamos passando por um período muito conturbado da nossa história, e quando um professor de história é convidado para vir numa emissora de televisão e falar isso para as pessoas, eu acho que isso tem uma relevância muito grande.
porque a gente vai questionar, a gente vai refletir quem somos nós, o que nós queremos para a nossa nação, o que é melhor para todos, não é? Por que divisões? Ou seja, é o Brasil acima de todos nós e acima de todos os interesses pessoais. Assim como Tiradentes deu a própria vida dele para uma república que tinha um ideal de igualdade, por que nós também não podemos nos espelhar nele no sentido de também refletir quem somos nós, quem somos brasileiros, o que nós queremos para esse nosso querido e amado Brasil. Feliz é o povo que tem chance de resgatar e mostrar a sua verdadeira história. Muito obrigado, professor Carlos. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite e por participar desta edição importante neste feriado nacional. Muito obrigado. Aos que nos acompanharam, nós queremos agradecer e convidá-los a estar conosco amanhã nos horários alternativos da nossa programação. Um final de dia muito feliz para todos os telespectadores e que estejam conosco novamente amanhã. Um abraço e até lá.